Pode começar. Aperta continue. Boa noite a todos meus irmãos e minhas irmãs. Em nome da Associação Espírita Fraternal, a casa aqui de Nova Friburgo, ao qual pertencemos e trabalhamos, mas que somos todos irmãos em Cristo e irmãos na doutrina espírita. Esperamos que nessa noite possamos desenvolver o estudo do livro sobre a lei do progresso. Só estamos aqui reunidos, né, neste momento, desta forma, durante esta pandemia, graças à lei do progresso, graças a este progresso, porque a tecnologia chegou a um ponto tal que nos permite uma videoconferência, permite com que possamos dialogar, estudar, enfim, usar de diversas maneiras as ferramentas que hoje nos são oferecidas. Se pensarmos que estamos no século XXI e que no final do século XIX, início do século XX, o que tínhamos era apenas o aparelho de Graham Bell, o telefone, com todas as suas dificuldades que estava iniciando, e conforme foi se encaminhando, nós hoje já temos como ver, ouvir em segundos, através da internet, quem está do outro lado do mundo. Realmente a lei do progresso, ela demonstra que faz parte da grande criação de Deus. Mas para iniciar o nosso estudo dessa noite, foi muito interessante a questão do livro Caminho, Verdade e Vida, desse estudo número 68, porque na semana, agora no culto do lar, eu abri a página, ao acaso, né, que não existe, e caiu na página 68. E eu fiquei lendo ali, passou, e eu esqueci. Mas algo tinha me dito na minha mente que eu deveria utilizá-la nessa aula de hoje, mas eu esqueci totalmente. Aí agora, falando que eu daí me levantei, fui lá na estante pegar o livro e abri de novo ao acaso e caiu na página 68. Incrível, não tem jeito. O acaso realmente, esse não existe. Não tem como, porque tinha que cair essa página. Mas muitos vão dizer, essa página 68, ela tem a sua importância, como todas as páginas do livro da coleção Fonte Viva, do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas o que ela tem a ver com a lei do progresso? Muita coisa. Muita coisa, se a gente for perceber, principalmente na essência do espiritismo. Por que eu digo isso? Porque está lá que as pessoas vão adormecer e vão esperar até o último segundo no juízo final para serem despertas. Aquelas que forem despertas serão salvas e serão arrebatadas para o céu. E aqueles que não forem despertos ficarão no sono eterno e não acordarão. Outros estão em lugares circunscritos, como o inferno, como o purgatório, e outros já no céu, em êxtase. Ou seja, e aquele também que não está em êxtase, está lá na inutilidade total. E Jesus, o nosso mestre de amor, o nosso mestre amado, ele trabalha o tempo todo, ainda diz que meu pai também trabalha, ele desencarna na cruz, e quando ele ressuscita, ele continua trabalhando, ou seja, ele vai demonstrando totalmente que aqueles pensamentos à época estavam equivocados, né? Que fazia parte ainda de um pensamento que era, para aquele momento, era um pensamento atrasado, mas aquele povo judeu já tinha condições de poder compreender, naquele primeiro momento, que existia um Deus único e podia também começar a compreender a lei de amor. Foi o que o Jesus veio trazer à época, porque era a reencarnação, que já era um preceito das religiões antigas. Isso vai mudar, na verdade, né? Na questão da Igreja Católica, quando vai fazer a fusão com a sociedade romana da época, né? E aí vai fazer essa fusão, e aí vai acontecer esse fato de buscar colocar uma na outra, e aí vai dar esses problemas, e mais na frente, num concílio de Nicéia, vai ser retirado, porque papas, rainhas, aquela situação toda que havia na época, né? Vai retirar a reencarnação, que era um dogma das religiões antigas, né? Nós podemos até ver, né, que existia uma lenda, até mesmo dos povos pagãos, que colocava-se uma moeda no olho do defunto, porque o barqueiro, né, pudesse atravessar e levar para o outro lado. Isso era uma situação que com os gregos e romanos, e que era o pensamento da época, e as outras religiões e os outros grupamentos também acreditavam nessa questão do pós-vida. Ou seja, por quê? Porque isso está dentro de nós, né? Nós fomos criações de Deus, criação do amor, vivemos e vamos
compreender o amor na sua totalidade, e aí nós vamos desenvolvendo todas as nossas potencialidades. Mas agora, voltando aqui para o capítulo 8, na Lei do Progresso, nós vamos ter que dar um pulinho lá atrás, porque ele começa aqui dizendo o seguinte: estado de natureza. E aí ele vem na questão 776, o senhor Allan Kardec, né, fazendo as perguntas que todos nós gostaríamos de ter feito. Pelo menos eu às vezes olho e falo, gente, mas eu perguntaria isso mesmo, ou algo parecido. Não tão bem elaborada quanto ele, pela inteligência dele, pelo conhecimento que ele trazia, pela bagagem, que não deixa de ser também graças às reencarnações, ou seja, nada se perde, né? Porque muitas das pessoas, às vezes, né, fazendo um adendo, fala assim, Vital, mas essa situação do espiritismo, dizer que as pessoas só chegaram onde chegaram, a sociedade, porque os homens reencarnam. Não, é aquela pessoa que conseguiu inventar uma máquina, aí depois ele morre e vai e segue a vida dele. Aí o outro pega aquela máquina, aperfeiçoa cada vez mais, e assim vai indo. Tá, eu até posso concordar com isso, né? Mas só que existe uma questão. E o que você vai fazer com aquilo ali? Depois, vai ficar como outra coisa. Para você alcançar, né, a potencialidade de Jesus, para você poder compreender Deus na sua toda extensão, não teria como isso realmente ser feito numa só reencarnação, porque falta muito. Até porque existem pessoas, e não estamos aqui criticando religião nenhuma, nem tampouco estamos criticando a ninguém, cada um dentro da sua fé, cada um dentro do seu conhecimento, cada um dentro daquilo que nós temos que respeitar suas opiniões, podemos não concordar, mas nós respeitamos, né? Então, o que acontece? Ou seja, tem pessoas que a vida inteira cometeram toda sorte de abusos, de erros. Aí, num dado momento, se arrependeram. Não estou questionando se ela se arrependeu de verdade ou não. Que seja de verdade. E aí, ela aceita Jesus. E tudo muda, tudo se transforma. Tudo que ela fez ficou esquecido. Como também aquela pessoa que fez tudo de certo, de correto, mas porque, por algum motivo, ela é ateia, ou por algum motivo ela não teve essa questão de aceitar isso, porque até desconhecia a religião, dependendo das nações. Nós sabemos que o cristianismo não adentra, de repente, de certas situações, existe religiões que são assim, o maoísmo, o taoísmo, o próprio islamismo, então, que Jesus é um profeta, né? E aí, como é que seria? Ela deixaria de poder ser salva? Então, realmente a coisa fica um pouco complicada. Mas aí nós vamos ver que na 776 ele diz: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E ele diz: não, o estado de natureza é o estado primitivo, é o pontapé inicial. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Ou seja, não tem como, né? Que muitas das vezes a gente escuta falar situações aí de algumas que estão muito faladas no momento sobre ecologia, né? O desmatamento total da Amazônia, um absurdo. Não podemos concordar, nós temos que preservar, temos que manter. E eu também já ouvi outros absurdos. Uma vez a pessoa falando, não, o que é necessário é que nós continuássemos morando dentro das florestas, modificando o mínimo possível das paisagens, da natureza. Não há como. Não teria como, é impossível. O índio sobrevive da floresta, mas onde ele constrói, ele derruba a mata naquela localidade para ali construir a sua comunidade e derruba em outras partes para poder ter ali a sua cultura, a sua plantação e por aí vai. Então, ou seja, não podemos nem ser tanto ao mar nem tanto à terra, né? Não podemos desmatar, destruir, por isso vai causar problemas, né, ao ecossistema e para todos nós, como também não podemos manter praticamente intocada a floresta da maneira, porque ela vai de encontro, né, à questão da própria evolução do homem. O que precisamos é unir os esforços, unir ecologia, unir ciência, progresso, tudo isso dentro de um pacotão que possa realmente, quando há o respeito, quando há o amor e não a ganância, e não somente os interesses materiais, tudo se harmoniza. Então a gente precisa dessa harmonização. E ele diz aqui: o estado de natureza é a infância da humanidade, é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e a pratica. Então,
nós precisamos aí para relembrar, porque lá na questão 619, né, ele diz lá, conhecimento da lei natural, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer a sua lei. Ele diz, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Homens de bem e os que se decidem a investigá-la, são os que a melhor compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é o progresso que se efetue. Ou seja, ele está querendo dizer, de uma maneira que todos nós saímos da mesma origem, que todos nós temos, né, nessa questão da lei do estado de natureza, é a grande origem, né, que dali vai. Mais à frente, nós vamos estar vivendo, na verdade, dentro da lei natural. Por quê? A lei natural ela vai englobar a ciência, ela vai englobar a moral, ela vai englobar tudo isso. Olha o que ele diz lá. O que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única lei verdadeira, indispensável à felicidade do homem, porque ele indica o que fazer e o que não deve fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Todos os fenômenos físicos e espirituais regem-se por leis soberanamente justas e sábias, seja no nosso mundo, seja fora dele e em todo o universo. Essas leis formam, em seu conjunto, o que conhecemos como lei divina ou natural. Então, nós podemos perceber que essa lei natural, ela é uma lei moral, ou seja, o que é lei no planeta Terra, o que é moral no planeta Terra, vai ser em Saturno, vai ser em Marte, vai ser em Quiron, vai ser em Capela, vai ser em qualquer rincão desse universo de Deus, porque isso faz parte da lei divina. Como também, né, a inteligência que é dada ao homem, e conforme ele desenvolve, nas questões da física, da química, da matemática, de todo esse tipo de aprendizado, ela também faz parte desta mesma lei. Ou seja, nós vamos então compreender que o tempo ele não para e não volta atrás em nenhum local do universo, porque ele é uma lei de Deus. Ah, mas Deus criou tudo. Se ele quisesse, ninguém aqui vai ficar questionando o que Deus poderia ou não fazer. É lógico que ele poderia fazer tudo. Mas se ele criou dessa forma, é porque desta forma era a forma mais justa, a forma mais amorosa, a forma que seria a melhor para que tudo pudesse transcorrer nessa questão evolutiva, né? Porque nós estamos aqui em cima do planeta Terra, de acordo com a ciência, de acordo com o que a história diz, né, os homens, né, desde do período quaternário, ou seja, há 1,6 milhões de anos, desde lá da época dos primeiros hominídeos que foram se desenvolvendo até chegarmos ao Homo sapiens sapiens, que somos nós. E continua aí uma caminhada. Agora que estamos saindo, né, daquela era, já saímos da era primitiva, viemos para o mundo de provas e expiações e estamos saindo desse mundo de provas e expiações e caminhando para o mundo de regeneração. É lógico que haverá mudanças também, com certeza. Ainda não tão expressivas como será no mundos felizes e mundos divinais, mas já vai havendo. Uma coisa essa semana que me chamou a atenção, não sei se os senhores e as senhoras leram, no jornal de grande circulação, né, o Globo, o Estadão e outros mais, falando que os cientistas estão preocupados com a questão da inclinação do eixo da Terra, porque o magma que existe no meio do planeta, ele está se deslocando de uma região para outra, e numa região ele já ocupou todo um espaço, e com isso ele está como se estivesse criando uma forma de desequilíbrio, e os cientistas não sabem explicar o porquê disso. Ora, para aqueles que professam a doutrina dos espíritos, né, e que reúne ali a ciência, a filosofia, a religião, nós sabemos que a inclinação é a última inclinação que o eixo da Terra terá para poder começar a se preparar para a entrada na regeneração. Como eu sempre digo nas minhas palestras, né, a casa guarda relação muito íntima com o morador e vice-versa. Então, nós precisamos compreender. E aí, olha só o que ele diz aqui. Que tipos de leis a lei natural abarca? A lei natural abarca dois tipos principais de leis.
as leis físicas, que regulam o movimento e as relações da matéria bruta, e cujo estudo pertence ao domínio da ciência, propriamente dito, e as leis morais, que dizem respeito ao homem, considerando em si mesmo e em suas relações com o Criador e com seus semelhantes. Ou seja, tudo foi criado por Deus. E essa lei, ela vai estar nos dois lados. São as duas asas que o Espiritismo diz que nós precisamos desenvolver. A asa da moralidade, né? Do crescimento moral, né? Da espiritualização, e a asa da inteligência, do conhecimento, utilizando da melhor maneira para que possamos dela chegarmos a outra e vice-versa. E diz aqui, a lei, porque sendo expressões da mesma lei, a ciência e a religião se distanciaram ao longo dos tempos. Foi o progresso intelectual verificado nos últimos tempos, não acompanhando do correspondente progresso moral, que determinou o distanciamento existente hoje entre a ciência e a religião, fato que não deveria se dar, porque ambas são expressões da lei natural e que todos nós estamos submetidos. E ele ainda vai mais além. Chegará um dia em que a ciência e a religião se darão as mãos e caminharão juntas? E ele responde, sim. Quanto mais o homem desenvolve suas faculdades intelectuais e aprimora suas percepções espirituais, tanto mais ele vai se inteirando de que o mundo físico, a esfera de ação da ciência e a ordem moral, objeto especulativo da religião, guarda íntimas e profundas relações, concorrendo ambas para a harmonia universal. É assim que podemos verificar, sobretudo nos últimos anos, que a importância de determinados valores, especialmente caros à ideia religiosa, como o afeto, a religiosidade, o amor e a solidariedade, tem sido comprovada por meio de pesquisas realizadas por vultos eminentes da ciência terrena, fato que concorre para que se concretize um dia a aliança entre a ciência e a religião, antevista por Allan Kardec. Olha, meus irmãos, né? Eu gosto muito de uma situação que foi bem interessante. Há anos atrás, agora, coisa de uns 2, 3 anos atrás, se não me falha a memória, né? Cientistas e físicos chegaram à conclusão que o universo é toda uma equação matemática. Então, eles descobriram que existe um princípio inteligente por trás disso. No outro dia, eu até conversando com um amigo, falei, gente, se ele tivesse lido o Livro dos Espíritos, lá atrás, o cientista, em 1855, já teria visto que era na primeira pergunta, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, já veriam que realmente existe uma inteligência por trás, mas a ciência está certa. Ela tem que pesquisar, ela tem que buscar, ela tem que caminhar, ela tem que por ela mesma, encontrar as respostas para que o homem possa se intelectualizar e possa também aí aceitar as situações da religião e vice-versa. A religião também precisa, né, da questão intelectual para poder compreender os arcanos e os mistérios que vêm desse mesmo Criador que fez a inteligência e fez a moralidade. Então, nós vamos aqui prosseguir, né? Nós vamos continuar aqui caminhando e vem aqui. Na questão 777. Tendo o homem no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra? Que queres? É a resposta que o Espírito de Verdade dá. É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Então a gente pode perceber que eu já vi muitas pessoas falando assim, olha para o gatinho, né? Quando está indo para o trabalho, bota a mão assim na cabeça e fala, o gato. Ai, que vontade de ser gato de novo. Não precisa fazer nada. Vai ter alguém aqui para me dar comida, para me fazer carinho, para cuidar de mim, para fazer tudo isso, né? Só que não é por aí. Ele também está lutando para se evoluir. Tanto é que ele está se melhorando para poder um dia chegar na forma hominal. E também não tem jeito. Existem homens que procuram de toda forma, né? A gente vai ver isso mais à frente, atravancar o progresso, de toda maneira, querer travar o progresso com as suas mãos. Uns de propósito, porque não aceitam, outros por ignorância, por desconhecer tudo isso. Só que não adianta. O progresso ele vai seguir a sua marcha, porque ele é uma criação de Deus. Então não tem como, ele vai fazendo com que o homem caminhe para frente, né? E no outro dia, ouvindo o Haroldo Dutra Dias, ele fez uma colocação muito interessante. Né? Ele falou até dele mesmo.
né? Ele disse que, certa feita, estava tendo alguns problemas na vida dele, porque nós achamos que Divaldo, Chico, Haroldo e outros mais aí, ninguém tem problema, né? Só nós que temos problemas, nós que não conseguimos resolver. Não, eles também têm problemas. E aí, né, ele dizendo que estava com alguns problemas, né, lá no início, quando ele estava no espiritismo, e acontecia tudo, né? E ele se rebelou, ele se chateou e falou: olha, senhor, existe mais gente chamada Haroldo Dutra Dias. Meu pai mesmo se chamava. Deve ter mais Haroldo Dutra por aí, porque não tem só eu, né? Não está dando, não está acontecendo. E aí ele disse que parece que quanto mais ele reclamava, rezando, reclamando, mais as coisas aconteciam, mais os problemas vinham, né? Tipo assim, mais ele era testado. E ele foi chegando à conclusão que viu que não adiantava, né? Que não, quanto mais ele batia de frente, mais a vida vergava. Porque é a realidade. Não tem jeito. Quando a gente entra numa rota de colisão com situações, né, que são grandiosas, né, e que são benéficos dentro da necessidade, porque enquanto não há benefício, nós não vamos ter esse problema. Quando a gente já começa a se questionar, quando começa a vivenciar certas situações, ou quando passa por certas coisas, é porque é a hora do resgate. Nós já temos condições morais para poder suportar aquela cruz, né? Então, a gente às vezes se rebela, mas a vida verga mesmo e vai batendo, 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 até que uma hora a gente aceita, né? E a gente vê que, no fundo, depois, quando aquilo tudo passa, aquela tempestade, né? E aí vem o sol no outro dia, a gente começa a perceber que não foi tão ruim como a gente imaginava e que realmente era necessário para o nosso crescimento. E dali a gente vai tirar, aquele que souber tirar, né? Vai tirar grandes ensinamentos. E ele diz aqui, na 778, pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Se progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Exemplo disso, os capelinos. Eles foram banidos lá da constelação de Cocheira de Capela e vieram para o planeta Terra. Ficaram aqui gravitando, descansando, dormindo, estagnaram, porque foi uma estagnação, eles foram banidos, mas eles não retroagiram. E no determinado momento em que a Terra já tinha condições de recebê-los, eles reencarnam. Eles vão reencarnar no planeta Terra, né, como diversas civilizações, porque os que faziam parte aqui do plano físico eram tão somente os africanos e os raça amarela chineses. O povo caucasiano, o povo judeu, o egípcio, todos esses povos já vieram de Capela ou de outros planetas para cá convidados para continuarem o seu progresso, porque eles não podiam mais, porque o planeta deles tinha entrado em regeneração, como está acontecendo com o planeta Terra, que está buscando essa mudança, e aqueles irmãos, como já foi dito pelo próprio Chico, vão ser mandados para Quiron, né? Ou outros planetas, de acordo com a situação, aqueles mais empedernidos, aqueles mais recalcitrantes, esses irão para Quiron. Mas aqueles outros que não estão assim, tão nessa situação tão grave, irão para planetas análogos com o que está acontecendo nesse momento no planeta Terra, para que lá eles possam refazer a lição e retornarem para o planeta Terra de regeneração, ou até mesmo para irem para outros mundos mais evoluídos, como aconteceu com os primeiros cristãos. Muitos daqueles cristãos, quando eles se libertaram de suas cangas, das suas dores morais, dos seus infortúnios, eles foram alçados a planeta de regeneração, não voltaram para mundos felizes. Muitos deles nem para o planeta que eles vieram, que era a Capela, que estava em regeneração, eles voltaram, porque estavam muito mais adiantados. Ou seja, nós sempre podemos desenvolver as nossas potencialidades intelectuais e morais de amor, depende da nossa vontade, depende de como nós passamos a encarar as situações. Agora, retroagir não tem como, nós podemos estagnar, né? Como já disse o próprio André Luiz em várias obras da coleção, né, no mundo espiritual, ele diz lá que muitas das vezes nós temos aquela parada, né? Nós ficamos ali parado para poder
parar de cometer erros e falhas. Agora me falou o nome, me falha o nome da palavra, que ele usa muito no livro. Mas existe para que o homem possa, né, ficar ali naquele em suspenso, ele reencarna, assim já evita dele cometer mais atrocidades, mais erros, e ele também, ao mesmo tempo, já está conseguindo resgatar um pouco, né, daquela situação. Ele ganha esse tipo de passe aí para poder conseguir resolver. Como também, muitas vezes, podemos ver que quando a pessoa está num trabalho de tamanha envergadura, como no caso de Chico, de Valdo, eles já receberam moratórias. O Chico Xavier, de acordo com o que foi uma vez dito pelo próprio Divaldo Pereira Franco, ele recebeu 3 moratórias durante a reencarnação que ele teve, que era necessário. Né? O próprio Divaldo Franco já recebeu uma moratória quando ele teve um problema sério de coração, mas ele estava à frente de um trabalho que era tão grande, que era necessário ainda, né, que ele permanecesse, e foi dado, aumentado ali a sua carga de fluido vital, foi resolvido o problema, e ele continuou para que assim pudesse levar adiante, né, o seu trabalho, e que até hoje ele está fazendo. Então, nós vamos ver que, ele diz aqui na 779, na Marcha do Progresso agora, a força para progredir, áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, a gente vê que a sociedade, né, se ela está doente, é porque os homens estão doentes, mas a sociedade é uma criação de Deus, como o dinheiro, né? Foi a criação de Deus para que pudesse o comércio, para que pudesse evitar que os homens tomassem um do outro e entrassem sempre em atrito, e através daquela nova ordem, eles poderiam, né? Eles poderiam fazer esse intercâmbio. Débito estacionário é o nome, lembrei agora. Débito estacionário que ocorre quando o irmãozinho vem numa situação bem infeliz, bem triste, e ele está ali com aquele débito estacionado ali, para que ele não aumente as dívidas e que ele já comece a poder também a resgatar alguma coisa. Então, nós vamos ver que é necessário tudo isso para que a grande roda gire e para que possamos caminhar. Né? Ele diz aqui na 780, o progresso moral acompanha sempre o intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, então a gente percebe que conforme o homem vai se intelectualizando, ele vai conseguir também se moralizar. É lógico que nós temos exemplo aí de grandes cientistas que são sumidades e que estão criando, né, e que estão usando a inteligência para a destruição, para fazerem armas, para fazerem uma série de situações menos felizes aí para a raça humana. Mas é aquela história, ele só pode dar o que ele tem. Naquele momento, o que ele tem é somente, né, a questão do materialismo ou até mesmo do radicalismo religioso, porque também existem muitos outros que fazem tudo isso, né? Não é porque ele não tem o conhecimento de Deus, ou conhecimento de Jesus, ou conhecimento religioso, não. É porque ele está ali pensando, né, com antolhos, ele está ali com a mente naquela faixa vibratória de que, não, eu tenho que fazer tudo pelo meu país, pelo meu povo, pela minha raça. Não, eu preciso fazer. Ou seja, são esses sectarismos que têm que ser rompidos e serão no mundo de regeneração, que não vão mais existir com toda essa força. É lógico que eles vão continuar existindo porque faz parte, né, de toda uma situação que nós vamos ver mais na frente, mas não vai existir mais na maneira negativa. E ele diz aqui, como pode, na letra A da 780, o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? Né? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, conforme nós vamos vivenciando certas situações, né, e nós praticamos determinada atitude, determinado ato, e aquilo ali vai nos trazer uma responsabilidade, que será positiva ou negativa. E às vezes acontece com alguém que a gente ama. Aí, quando dói na gente, a gente lembra sempre daquela frase de Jesus, né? Que não devemos fazer ao próximo o que não queremos para nós mesmos. Mas antes, quando não era comigo, eu não estava muito preocupado, né? Porque a pimenta só arde no nosso olho. No olho do outro, não. Isso é frescura, é bobeira. Peraí, passa uma aguinha. Ah, calma aí. Não.
Não é bem por aí. Então, uma coisa está atrelada à outra, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Ou seja, ele vai ali compreender a extensão disso tudo. B, na 780b, como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também? O progresso completo é a resposta. Constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhe haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Ou seja, nós podemos ver isso aí claramente, né, nas guerras que ocorreram no planeta Terra no século 20 para cá. Nós vamos ver que os homens já tinham um conhecimento intelectual muito grande, mas como tinham uma moralidade muito baixa, e alguns povos ainda continuam tendo, infelizmente, apesar dos avanços tecnológicos, né? Apesar de todo o avanço, tanto é que muitas vezes a gente fala assim, naquele lugar lá é maravilhoso. Sim, é maravilhoso, é muito bom em tecnologia, é muito bom nos respeitos nas leis de sociedade, nas leis de até mesmo já na questão do trabalho, de horários, de salários, disso e aquilo, mas infelizmente ainda estão caminhando e titubeando na moralidade, porque permitem a eutanásia, porque permitem o aborto, porque acham que determinadas situações, né, não são erradas, são materialistas demais e acham que ele, né, com a sua inteligência, pode tudo resolver e ele acaba ignorando e até mesmo desdenhando da religião e por aí afora. Ou seja, nós precisamos, né, buscar esse equilíbrio. Por isso que diz que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Ou seja, o caminho do meio é o melhor caminho sempre. 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Aquilo que eu falei antes. Não, mas tem às vezes de embaraçá-la. Como ele faz isso, muitas das vezes? Ele cria, por exemplo, uma situação devastadora. Ele destrói a natureza, ele destrói o outro país, ele cria uma guerra que nem foi a Segunda Guerra Mundial. Foi terrível, causou 60 milhões de mortos, uma destruição total em vários países, mas retardou ali o progresso, entre aspas. Mas depois ele apareceu com toda a sua força depois dessa guerra, principalmente no campo da medicina, principalmente no campo da ciência, principalmente no campo das comunicações, né? Nós vimos o advento aí da televisão explodir com toda a força e por aí afora. Então nós vamos compreendendo que ele apenas foi tolhido naquele momento, ele foi ali, vamos dizer, travado, seria a palavra mais correta, né? Mas não adiantou, lá na frente ele eclodiu com toda a sua pujança. Por quê? Porque é uma lei de Deus. E não adianta querer atrapalhar a marcha do progresso que não vai conseguir. E ele diz aqui, o que deve se pensar na 781A? Dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade, né, retrograde. Pobres seres, que Deus castigará. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. É aquilo que eu falei uma vez sobre um pensamento grego, né? Aquele que pela mão aceita, o destino conduz. E aquele que não aceita, de roldão ele arrasta, mas no final ele sempre se cumpre. Pode mudar aí o destino e colocar o progresso. Vai encaixar perfeitamente nesse pensamento grego. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas mais. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem para mantê-las. Assim será, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, que sejam abolidas as leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Ou seja, como está lá no Evangelho, toda árvore que não foi plantada pelo meu Pai, ela será arrancada e jogada no fogo. Simples. Está ali dizendo, a lei do progresso vai se cumprir. Se uma religião determinada tenta embaraçar, se uma sociedade tenta embaraçar através de seus pensamentos, se tenta embaraçar através da ganância, não importa. Se criam leis suntuosas, imorais, que não tem nada a ver, porque nós temos que lembrar que um dia foi legal
ter escravos. E hoje nós abominamos isso. Só em pensar nisso nos dá calafrios, que um dia foi necessário escravizar outros seres, tratá-los pior do que um animal, para que esse ser nos trouxesse lucros e fizesse várias situações para nós. Ou seja, isso hoje na nossa mente, né, já é praticamente uma coisa assim, uma aberração. Nós não aceitamos. Mas ainda existem pessoas, infelizmente, em algumas sociedades, em alguns grupos, que acham que pode sim, não, determinada etnia, determinado grupo religioso, isso e aquilo, não merece viver, não merece isso, não merece aquilo. Vide o exemplo da Guerra dos Balcãs, nos anos 90. Foi toda uma guerra por questões de religião. Foi uma coisa interessante. Um primeiro momento foi uma guerra por questão de medo. Um ficou com medo do outro, achando que queria tomar ali, porque eles eram misturados na antiga Iugoslávia, né? Aí depois veio a questão étnica, veio a questão religiosa, aí pronto, desandou tudo e foi aquilo que a gente viu aí, aquela tragédia, aquela situação dantesca, horrorosa, uma das piores guerras depois da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra. Mas voltando aqui para a nossa situação, pode ver, a lei do progresso não foi detida. Os países voltaram a ser como antes, voltaram a se reorganizar e estão lá, progredindo, caminhando, porque teve uma situação que tentou impedi-los. Veio a guerra, veio a dor, veio o sofrimento, mas o progresso depois, o que fez? Foi desmantelando tudo aquilo e agora está colocando todas as coisas nos seus devidos lugares, porque é uma obra de Deus. E nós precisamos progredir. É igual eu sempre falo, depois que a gente aprende a ler, não adianta mais olhar para as letrinhas que a gente não consegue deixar de ler, deixar de formar as palavras. Não tem jeito. É incrível isso. E o pior, a gente consegue ler até quando está naquele negócio que bota muito em Facebook, já viu? O cérebro é incrível, tudo escrito misturado. E a gente lê direitinho, seja no idioma que a gente conhecer. Incrível. Por quê? Porque a nossa inteligência ela vai além, né? Ou seja, quando a gente já desenvolve a inteligência, não tem como mais voltar atrás. Graças a Deus, a gente pode estagnar, voltar atrás nunca. E aí vamos seguindo aqui em frente, que já está quase acabando, né? Falta 9 minutos, ainda tem mais assuntos aí. Vamos tentar agora dar uma adiantadinha maior aqui na 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Vem sempre eles de mão dada. Não precisa nem saber, não precisa nem olhar, não precisa nem ler. É o bendito do orgulho e do egoísmo. Esses dois são duas chagas vivas, né, que fazem toda essa desgraceira que a gente sofre no planeta. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Assim, é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre. Mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Ele manda até observar lá no capítulo 12, no egoísmo, né? Então, a gente vai percebendo que, conforme o homem evolui moralmente, né? E às vezes ele é forçado, porque aí vem a doença, vem a dor, vem o sofrimento, que bota por terra todo o orgulho e a vaidade dele. Poxa, eu sou inteligentíssimo, eu sou muito belo, eu sou capaz, eu só tiro nota 10 em tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho fortuna, eu criei a minha fortuna com a minha inteligência. Aí, de repente, vem lá um Alzheimer, escangalha tudinho. De repente, vem uma bactéria, desenrola tudinho. Vem um câncer, vem uma doença. Ou então acontece algo que sai totalmente fora da previdência que ele tinha e desanda tudo aquilo, porque a lei do progresso faz com que aquela riqueza vá mudar de mãos, porque Deus assim quer, e ele se vê perdendo tudinho. Né? Seja a riqueza do intelecto, seja a riqueza material, seja seus bens, seja os seus amores, e aí ele começa a entender e começa a buscar em outro lugar, porque isso é o que o ser humano faz, né? Eu canso de ver que muitas pessoas não acreditam em nada, dizem que não acreditam em nada, até o avião começar a cair. Quando começa a cair, meu Deus, Senhor, não sei o quê, começa aquele agonia, né? É incrível. Ou então que não acredita também em nada, mas quando está doente e o médico fala assim, olha, isso aí, infelizmente, é terminal, não tem jeito, sei lá, procura o que você quiser, o cara vai a tudo que é lugar. Se falar que tem uma rezadeira lá em Goiás que está curando e que pode resolver, ele vai buscar, ele não está errado, não, ele está certo. Por quê? Aquilo que ele conhecia, aquilo tudo se esgotou dentro daquilo que ele podia fazer. Então, ele quer continuar vivendo, ele quer continuar
progredindo, ele quer continuar caminhando. E aí ele vai buscar tentar aquilo ali. É bem natural, existem outros que nem assim se dobram e continuam agarrados ao seu orgulho, e por aí vai. Então, a gente precisa entender que, ele vai dizendo aqui agora, ó, há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam muito apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral, como a gente está vendo aí desde o início do estudo. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr desse século, todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação ao progresso realizado? Não, em relação, perdão, à preferência, ao moral do que com relação ao intelectual, para que será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX. Duvidar seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Ou seja, nós já temos ilhas de moralidade muito grandes no nosso planeta, né? Mas temos também, inegavelmente, grandes desenvolvimento no lado tecnológico, no lado da intelectual, no lado da cultura, né? Tanto é que nós estamos aí à beira de uma pandemia e é bem diferente do que aconteceu em 14 a 18, de 18 a 20, né? Que o homem não conseguiu fazer a vacina, demorou mais de 30 anos, 40 anos para fazer a primeira vacina para a questão de gripe, ou 60 anos para uma segunda, com a HN1, ou seja, e agora nós estamos há menos de um ano que a pandemia já temos vacina. Mas, por que também veio essa pandemia? Por que esses acontecimentos? Para que o homem pudesse também sentir o peso de quê? Da sua fragilidade, para ver que precisa modificar, que ele precisa alimentar a asa da moralidade, para dar continuidade ao seu crescimento, para que ele possa se preparar para essa mudança que está vindo, esse mundo novo, né? Que de novo não tem nada, ele continua lá como o velho planeta Terra, mas mundo novo no sentido moral, no sentido intelectual, no sentido do amor ao próximo, no sentido da caridade, no sentido do livre-arbítrio ser utilizado em prol do próximo. E aí vai ser um livre-arbítrio que não vai nos trazer causas negativas, mas sim causas positivas. E ele vem aqui ainda, vai falar agora dos povos degenerados. Ele diz, na 786, mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que o revolveram profundamente, recaíram na barbárie, onde neste caso o progresso. Ele diz, quando a tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não está pronta, há perturbação e confusão na tua morada. Então ele vem dizer que compreende mais o seguinte, eras pobre e habitavas um casebre, tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como era antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem um povo degenerado não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram lugar que ficava vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. O que ele quer dizer é que, em determinadas situações, parece que aquele povo que ali estava piorou. Não, aqueles irmãos que reencarnaram estão tendo a oportunidade de estar vivenciando algo que, para eles, é muito melhor do que eles tinham antes, que é o que eles podem ter naquele momento de capacidade, que dá uma impressão de atraso. Como às vezes a gente fala, gente, o que está acontecendo nesse momento atual da Terra? Quanta violência, quanta barbaridade, quanto crime, quantas situações dantescas que a gente fica impressionado, a gente não acredita. É a oportunidade que está sendo dada àqueles irmãos que estavam no plano espiritual há muito tempo, que reencarnaram lá na Idade Média, que reencarnaram até há mais tempo atrás, como o próprio Divaldo disse, que os babilônios estão aí reencarnando dentro das situações que podem, em um grupo em alguns lugares, e outros lugares ainda que para nós são atrasados, mas que para eles é muito adiantado, porque eles ficaram parados no tempo, né? Ali estagnaram por vontade própria há muito tempo. E agora estão tendo a oportunidade.
como outros povos também, outras pessoas, que estão reencarnando agora. Imagina, elas estão vivenciando todo esse momento para tentar auxiliá-las, mas elas ainda não conseguem, porque a moralidade delas está muito baixa, e porque a intelectualidade delas, né, está ainda também vacilante. E aí nós estamos vendo o que acontece, mas nada é o acaso. Tudo faz parte da lei de progresso e faz parte da causa e efeito, porque nós também um dia fomos esses povos degenerados que causamos sofrimento, tristeza, dor para os nossos irmãos que estavam mais à frente, tanto no campo moral como no campo intelectual. Ou seja, é a lei de causa e efeito. E ali é aquela história, né? É igual quando você acha uma pedra, um diamante. Ele está lá inteiro, sem ter sido lapidado. Ele tem um valor? Tem, mas só vai virar uma joia quando? Quando ele for lapidado, quando ele for trabalhado da maneira correta. Aí ele vai ganhar todo o seu esplendor, tudo aquilo que se espera dele. Agora, para encerrar, né, nós já estamos aqui 50 minutos, né? 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Olha o que ele diz, o Espírito de Verdade. Mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias, ou seja, elas vão se autodestruindo. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Aí vem na letra 787b. Assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? A pergunta do seu Kardec. E ele diz, tu mesmo fostes, mais de uma vez, antes de seres o que és. Então, nós vamos perceber que, né, tudo isso faz parte da lei de progresso. Nós vamos continuar crescendo, vamos continuar evoluindo. Nós somos filhos do amor. Vamos um dia e da luz. Todos nós um dia. Todos, mas sem exceção nenhuma. Só não se sabe quando. Se daqui a 1 trilhão, 1 bilhão, 5 bilhões de anos, seremos espíritos crísticos como Jesus, que chegou à potencialidade máxima, porque ele compreende tudo dentro da intelectualidade e ele tem toda a potencialidade de amor que o ser humano pode alcançar, que um espírito pode alcançar, que o Pai permite. Ou seja, somos criaturas, nós somos seres imortais. Eu sempre digo que quando estamos na carne, nós perdemos um pouco dessa noção, porque a matéria ela tem um prazo de validade, né? Dependendo do fluido vital, dependendo de uma série de situações. Mas o espírito não, ele é imortal. E aí, quando a gente está no outro lado, a gente compreende a extensão dessa palavra imortalidade, porque nós não temos a canga do corpo físico. Tanto que quando estamos em sofrimento, parece que não vai ter fim. Bem como também, quando estamos nos desenvolvendo e buscando a compreensão, ele também nos permite caminharmos com mais celeridade para adequarmos as nossas situações e para evoluirmos, tanto no campo moral quanto no campo intelectual, porque o desenvolvimento, o crescimento, se dá nas duas esferas, tanto na física quanto na espiritual. Exemplo disso, melhor ninguém do que Carlos Chaga, nosso irmão André Luiz, né? Que ele estava lá no plano espiritual, no umbral, e foi resgatado, se modificou, se melhorou, voltou ao plano físico, se desenvolveu, retornou ao plano espiritual e fez todo aquele trabalho com todo o brilhantismo que é na coleção, na vida, no mundo espiritual. Então, meus irmãos e minhas irmãs, espero ter conseguido desenvolver esse tema, espero que possamos, né, ter sido úteis nessa noite. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade e que nós possamos fortalecer um pouco mais nesta reencarnação a asa da moralidade, né? Buscando os ensinamentos de Jesus, buscando a caridade, a fraternidade, buscando termos um olhar mais amoroso para o nosso irmão e também para conosco mesmo, para com os nossos erros, porque transformar nossos erros na canga de culpa, na cruz da culpa, não vai resolver nada, só vai nos colocar na mesma faixa de sintonia dos irmãos que sofrem, só vai fazer com que nós venhamos a sofrer e a nos entristecermos e não mudará a nossa condição. O que precisamos fazer, sim, é pormos mãos à charrua, trabalharmos intensamente pela nossa mudança e auxiliando o nosso próximo dentro das nossas possibilidades. E também, se pudermos evoluir intelectualmente,
buscar manter a nossa cachola com bons pensamentos, lendo obras e estudando daquilo que a gente goste, também é importante, porque tudo que foi adquirido não será perdido, poderá ser esquecido. Muitas das vezes, nós sabemos muitas coisas, e aquilo ali é esquecido momentaneamente para que nós possamos desenvolver outras. Imagina a pessoa que foi um grande cozinheiro em 2, 3 reencarnações. Nessa, de novo, cozinheiro? Não. Nessa agora, ele vai trabalhar como engenheiro, ele agora vai vir como um técnico, vai fazer algo para que possa caminhar, porque aquilo ali ele já esgotou, entre aspas, que nada se esgota, e quase tudo sempre pode se melhorar, mas ele vai ter feito o seu trabalho e aí vai poder desenvolver outras situações que talvez ele no começo não seja tão bom, mas um dia ele será muito bom. Por quê? Ele está começando ali é a primeira reencarnação dele como técnico. Aí o cara fala, pô, esse técnico é meia boca. Mas daqui a pouco ele vai ser aquele técnico lá na frente que vai criar algo, vai ser um engenheiro fantástico. Ou seja, tudo vai de forma gradativa. Tudo ao seu tempo. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Que o amor de Jesus possa continuar conosco durante essa noite e toda a semana que estamos iniciando.